Então, para quem entrou agora, boa noite, a paz do Senhor. Vamos começar mais uma live. E eu quero dar início orando com vocês, acreditando que hoje vai ser um momento especial também que Deus está nos proporcionando. Vamos lá com fé, estarmos juntos aqui em comunhão, como nossa igreja. Nós estamos com muita saudade de estarmos juntos, né? Novamente. Eu imagino o dia que tiver liberado e a gente tiver o culto, vai ser uma festa, todo mundo se abraçando, vai ser uma bênção. Eu estou torcendo para que esse dia chegue logo. Mas enquanto isso, a gente não pode. Então vamos aproveitar esses momentos aqui na live, vamos conversar um com o outro. Que bom estar aqui com vocês. Vamos começar a nossa live. Vou fazer agora uma oração. Pai querido, eu te louvo, Deus, por este tempo aqui. Obrigada, Senhor, por cada pessoa que está interagindo aqui conosco, Pai. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. Que o Senhor fale, Senhor, continue falando aos nossos corações neste tempo, Pai. Nós precisamos ouvir a Tua voz, precisamos ter uma direção do Senhor. E nós cremos, Senhor, que grandes coisas o Senhor irá fazer a despeito mesmo dessa pandemia, Senhor, mesmo vivendo esses tempos difíceis. Nós cremos, Senhor, que o Senhor vai transformar isso em bênção para as nossas vidas. Nós vamos ter uma grande colheita, muitas pessoas vão se converter e se render ao seu senhorio. E nós somos gratos, Senhor, por esse tempo. Que o Senhor fale aos nossos corações por meio dos louvores, por meio da palavra, e que seja, Senhor, uma live abençoada, para a honra e glória do Teu nome, Pai. Amém. Amém. Vamos lá para o nosso louvor. Vamos lá, Jéssica. Oi, Jéssica. Paz, tudo bom? Paz, tudo jóia, e você? Graças a Deus, tudo bem. Que maravilha. Mais um dia, né, de adoração, mais um dia de celebração. Mais um dia. E vamos sempre sou abençoada pela sua voz. O Senhor sempre fala comigo quando eu ouço você cantar, e eu creio que hoje não vai ser diferente. É contigo. Amém, amém, amém. Vamos adorar a Ele. A palavra de Deus diz que quando passares pelas águas, elas não te submergirão. E quando pelo fogo, ele não queimará em ti, a chama não arderá em ti. É a palavra de Deus que nos diz isso. E ele nos diz: eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Então ele está conosco, querido. Saiba quem ele é, adore quem ele é. Estás aqui, movendo-se entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, trabalhando em nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, movendo-se entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, trabalhando em nós. Te adorarei, te adorarei. Deus grande, abres caminhos, cumpre promessas, luz sobre as trevas. Meu Deus, este é quem tu és. Declare isso, declare quem ele é. Deus grande, abres caminhos, cumpre promessas, luz sobre as trevas. Meu Deus, este é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando os corações. Te adorarei, Senhor. Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Eu te adorarei. Estás aqui, receba a cura, curando os corações agora, em nome de Jesus.
Ainda que eu não possa ver, estás agindo. Sempre estás agindo. Sempre estás, declare isso em nome de Jesus. Ainda que eu não possa ver, estás agindo. Ainda que eu não possa ver, estás agindo. Sempre estás agindo. Sempre estás agindo, Senhor. Quando eu não vejo, quando eu não tenho visão, tu estás agindo o tempo todo, cuidando de mim. Este é quem tu és. Deus grande, abres caminhos, cumpre promessas, luz sobre as trevas, meu Deus, este é quem tu és. Oh, Deus grande, ele abre caminhos, cumpre promessas, luz sobre as trevas, meu Deus, esse é o nosso Deus, esse é o nosso Deus, ele não falha não. Deus grande, ele abre o caminho, ele cumpre as promessas, luz sobre as trevas, meu Deus, esse é quem tu és, 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 esse é quem tu és. Você pode declarar isso? Esse é quem tu és, Senhor, o Deus que não falha, o Deus protetor, o Deus conosco, Emmanuel, bem presente em nós. Esse é quem tu és. Deus grande, abre caminhos, cumpre promessas, luz sobre as trevas. Meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Nós cremos em ti, Senhor. A nossa confiança está em ti, porque sabemos quem tu és. Esse é quem tu és. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Que lindo. Glória Obrigada, a Deus. Jéssica. Muito lindo. Amém. Glória a Esse é o Deus. nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Um Deus de promessas, um Deus que tem prometido para a gente coisas muito boas e a gente precisa estar convicta dessas promessas. Muito obrigada. Nós somos tremendamente abençoados com o seu louvor. Amém, amém. Obrigada, eu minha sou abençoada. querida. Um beijo. Fiquem Deus com te Deus. abençoe. Tá. Beijo. Tchau. Que maravilha, né? Deus é um Deus de promessas, Deus cumpre o que Ele nos fala. E hoje, queridos, eu estava pensando o que eu poderia trazer, que mensagem, o que a gente poderia trabalhar nesta live hoje. E uma palavra ficou bem forte no meu coração, que é a palavra resiliência. Quantos aqui sabem o que é resiliência? Eu vou só fazer essa pergunta, depois eu vou tirar os comentários. Vocês sabem o que é resiliência? Já ouviram falar? É uma palavra que está muito na moda, não é? É uma palavra que tem trazido alguns ensinamentos, é um conceito que já é antigo, mas é muito novo em algumas áreas de conhecimento que tem sido usada. Esse termo é da física, mas tanto a administração, como a ecologia, como a psicologia, tem usado esse termo e tem usado esse conceito da resiliência. Então, agora nós vamos trabalhar um pouquinho, eu vou tirar aqui os comentários. Por enquanto. Segundo o dicionário, resiliência é a propriedade que alguns corpos apresentam de retornar à forma original após terem sido submetidos a uma deformação elástica. No sentido figurado, o que é resiliência? É a capacidade de recobrar-se à antiga forma depois de passar por um período difícil. E sabe de onde tem origem? Essa palavra tem origem no latim, na palavra resiliens. O re significa de novo e o silien, saltar. É algo como saltar de novo, voltar à antiga forma, ser aquilo
que era antes, depois de uma grande pressão. Na ecologia, qual o significado dessa palavra? Ela é utilizada para indicar um sistema que é capaz, depois de uma grande perturbação, retomar o seu equilíbrio. Na administração, ela significa a capacidade daqueles profissionais se adaptarem às mudanças. Na física, é a capacidade que um objeto tem ou que algo, um corpo tem de ser submetido a uma grande pressão e pode até mesmo acontecer uma ruptura e até se quebrar, mas ela tem a capacidade de retornar à antiga forma. Na psicologia, resiliência significa a capacidade que o indivíduo tem e desenvolve de enfrentar os seus próprios medos, de enfrentar as suas lutas pessoais, suas crises existenciais e voltar àquilo que era antes. Então, a resiliência significa o quê, então? Voltar ao estado normal, ser aquilo que a gente era antes de uma crise, voltar ao normal depois do desequilíbrio, da pressão ou de um choque. E aí eu quero te perguntar, o que você faz quando você se depara com um grande problema? Como é que você reage? Como é que você reage com algo difícil que acontece com você? Tem um autor que diz que a vida é 10% daquilo que acontece com a gente e 90% de como a gente reage àquilo que acontece com a gente. Então, alguém que é resiliente é alguém flexível, que quando envergando não quebra. E alguém que quebrando consegue reconstruir-se, voltar a ser aquilo que era antes. Muita gente, quando passa por situações difíceis, elas ficam amarguradas depois de passar por um grande problema. Outras pessoas reagem tendo outra forma de lidar com a vida. Quando passam por grande pressão, por grande sofrimento, aquela pessoa surpreende. Ela avança, ela cresce. E até a gente fica perguntando, quando vê alguém passando por uma situação muito difícil, quando ela consegue passar por essa situação, ela salta dessa situação, a gente fala, nossa, quanto essa pessoa é forte, quanto essa pessoa é perseverante. E, na verdade, ela é resiliente. E eu sei que esse conceito da resiliência, ele é um conceito antigo. Ele tem algumas utilizações em algumas áreas dos conhecimentos, eu já falei algumas aqui para vocês, mas o que eu consigo perceber é que esses conceitos, essas palavras que estão sendo usadas, que a ciência tem descoberto, essas áreas do conhecimento têm descoberto e utilizado, na verdade, são questões que já são tratadas na Bíblia há bastante tempo. Jesus, e até mesmo antes de Jesus, no Velho Testamento, nós presenciamos pessoas com muita resiliência. São personagens bíblicos que passaram por situações muito difíceis, mas que eles reagiram, que eles perseveraram e eles, de fato, foram resilientes. Então, para nós cristãos, o que é a resiliência? Resiliência é a capacidade de manter-se firme diante das lutas que nós enfrentamos. Mas isso não quer dizer que nós não vamos ficar abalados. Que alguma coisa que nos fere vai fazer com que a gente negue a Cristo e venha desistir. Não, a gente vai sentir dor, a gente vai passar por uma situação, vai sofrer, porque nós, como eu já falei em algumas outras lives, nós também precisamos entender essa nossa condição de sermos seres humanos e nos permitir passar por essas dores, passar por esses sofrimentos, chorar. Vai ter momentos em que a gente sabe que Deus nos faz e permite que a gente passe por determinadas situações e Ele está com a gente. Na palavra de Deus diz que Ele não dá nenhuma situação para a gente, nada além do que a gente possa carregar. E Ele nos garante na Escritura que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Jesus é a prova viva de uma pessoa que é resiliente. Nós temos também outros personagens que foram muito resilientes. E o que a gente pode aprender hoje para a gente entender o que é resiliência e colocar em prática isso nas nossas vidas, para que possamos ser pessoas mais resilientes, mais flexíveis, pessoas que se adaptam a circunstâncias, situações difíceis. Hoje, na atualidade, nós estamos enfrentando uma situação difícil.
A gente não pode deixar de falar sobre o que a gente está vivendo. Além de nós vivermos a situação de uma pandemia, nós vivemos outros problemas. Nós vivemos uma questão política que está meio bagunçado. A gente vê também muitas pessoas perdendo o emprego, muitas pessoas sendo infectadas, muitas pessoas já perderam sua vida. Então, são situações que geram muita pressão, que geram muita desequilíbrio emocional. E, em alguns momentos, nós vamos passar por essas situações com mais força ou menos força. Vai ter momentos que a gente vai chorar, vai ter momentos que a gente vai orar, a gente vai recitar a todo custo ali um versículo que a gente tem decorado para a gente fortalecer a nossa mente, a nossa alma. Em alguns momentos a gente vai desanimar e até desistir. Mas o que eu quero colocar hoje para vocês? Que nós podemos aprender a ser pessoas resilientes. Ser pessoas que passam por provações, por situações difíceis, por sofrimento e ainda assim ser perseverante, ser resilientes. Amém? Eu aprendo muito e gosto demais da história de José. Para mim, José é um ícone. Eu gosto muito da história dele. Eu aprendo muito com ele. E em Gênesis 50, 20 e 21, tem um versículo, que eu gosto muito desse versículo, que é José, depois de ter enfrentado tudo, nós vamos retomar aqui o que ele passou. Ele diz assim: não tenham medo. Quando os irmãos estavam, quando o pai morreu, e eles achavam que José ia se vingar deles e ia matá-los ali no Egito, e aí ele vai e tranquiliza os seus irmãos dizendo: não tenham medo, eu não posso me colocar no lugar de Deus. É verdade que vocês planejaram aquela maldade contra mim, mas Deus mudou o mal em bem para fazer o que hoje estamos vendo, isto é, salvar a vida de muita gente. Não tenham medo, eu cuidarei de vocês e dos seus filhos. Olha a postura de José. Eu sei que vocês conhecem já a história de José, mas eu gosto de estar falando sobre ela, da gente relembrar essa história para a gente aprender com algumas posturas de José. José, ele era o filho caçula e era um filho preferido. Ele era um filho preferido e por ser o filho preferido, ele ganhou aquela capa colorida e ele falou para os seus irmãos quais eram os sonhos que ele teve. E ele era um sonhador, ele acreditava que ele um dia ia ser grande. E os irmãos, com inveja, ele sofre aquele golpe cruel dos seus irmãos. Eles tentam matá-lo, mas em algum momento o seu irmão mais velho fala: não, vamos deixar aqui, depois a gente tenta ver o que faz com ele. Na verdade, ele não queria matar, queria dar um susto nele. Mas, na verdade, os outros irmãos o venderam. Ele saiu de uma condição de filho preferido. E eu gosto de pensar que o filho caçula, né, aquele criado com pão com Nutella, né? Que o primeiro filho é mais... os pais exigem mais, cobram mais. O segundo filho já tem um pouco mais de flexibilidade, os pais já não estão tão ansiosos, já sabem como é que funciona, mas o filho caçula, aí os pais já deixam tudo, já criam como se fossem os avós, e aquele filho mimado. Então ele saiu daquela condição de um filho mimado, de um filho preferido, ele saiu dessa condição para ser rejeitado pelos seus próprios irmãos e vendido como escravo. Ele foi vendido e quando ele chegou lá no Egito, ele foi exposto como um objeto. E naquela época, o que eles faziam? Eles passavam óleo nos escravos para eles chamarem a atenção das características corporais, para as pessoas perceberem que eles eram fortes, que eram mão de obra muito boa. Então, eles passavam óleo no corpo e aí, de alguma forma, Potifar, que era um membro da guarda real lá, gosta de José e compra ele. Então, ele saiu de um filho preferido, saiu de um caçula e dodói do papai, ele passa a ser escravo e daqui a pouco ele vai para essa casa e ele vai viver tudo aquilo que a gente já sabe que ele viveu. E o que me impressiona na atitude de José é que ele tinha argumentos legítimos para ficar numa condição, poxa, chorar, se colocar como vítima, falar: Deus, o Senhor me abandonou, eu acreditei no Senhor, eu fazia sacrifício, eu cumpria a lei. Ele tinha argumentos legítimos para eles colocar nessa condição, mas ele não fez. O que José decidiu fazer?
Ele chegou ali na casa de Potifar. E o que ele decidiu fazer? Ele tinha um caminho de lamentar, de reclamar, de murmurar, de negar o seu próprio Deus. Mas o que ele escolheu? Ele foi para um outro caminho. Ele falou, eu vou trabalhar. Eu vou trabalhar. E trabalhou da melhor forma. Ele deu o melhor dele. Tanto é que ficou evidente essa postura dele, que ele era muito competente, até que seu dono fala, não vou te colocar como coordenador aqui, como gerente da casa. E parece que as coisas, quando tem uma crença, né, de quando tudo vai bem, a coisa vai piorar. E para José, piorou. Ele pensou que estava ali, estava sendo o governador ali, o administrador daquela casa, da casa de Potifar. Aí veio a Potifona, como diz o Bruno Monteiro, né, para tirar a paz dele, para se assediá-lo. E aí ele não colocou pelas forças dele. Talvez ele pudesse ter sido atraído pela Potifona, pela esposa de Potifar. Ele pode ter se sentido atraído. E ele, como homem, pode ter desejado aquela mulher. Mas o que ele falou? Não é justo com o meu Deus. Então ele lembrou-se de Deus. Ou seja, José estava firme com Deus. E o que ele fez? Ele foge. Então ele saiu da condição de um filho predileto, saiu para ser escravo, depois administrador da casa, e agora ele estava acusado de estupro. Então ele foi acusado de ser um estuprador. E ele foge. E aí vai para a cadeia. Lembra da história? Quando nada é tão ruim que não possa piorar, aconteceu de novo na vida de José. Foi para a cadeia. Ele poderia ter chegado naquela cadeia e ter falado, Deus, isso não é justo. Por que Deus comigo? Deus, eu oro. Deus, eu leio a Bíblia. Deus, eu faço jejum. Deus, por que eu? Por que eu, Deus? Por quê? E ele, mais uma vez, tinha motivos legítimos de se colocar nessa posição. Porque imagina, tenta se colocar vivendo o que José viveu. Como é que talvez você reagiria? Eu não sei. De fato, eu não sei se eu teria essa postura que José teve. Por isso que ele me inspira tanto. Por isso que eu gosto tanto de trabalhar a vida dele. E ele lá na prisão, ele podia ter ficado apático, falar, agora estou preso, agora não vou fazer mais nada. Vou ficar aqui, vou cumprir ordens, vou fazer o que eu tenho que fazer e vou para eu morrer logo. O que ele fez? Ele começou a trabalhar. Eu imagino que José, ele tinha o dom de administração, ele já deve ter pego lá uma planilha, ter colocado, olha, eu vou fazer a escala aqui, quem vai tomar banho primeiro, quem vai comer, quem vai tomar sol, e ele já organizou a cadeia, já trabalhou. De novo, ele trabalhou, ele se colocou útil, servindo aquelas pessoas. De novo, ele se destaca. De novo, ele se destaca e aquele carcereiro coloca ele como administrador daquela cadeia. E aí aparecem os dois personagens, o copeiro e o cozinheiro, né? Então você já conhece a história, ele revelou o sonho dos dois. Um era o sonho, era que ele iria morrer em 3 dias, e o outro ia viver em 3 dias. E ele pediu, por favor, fala de mim lá quando você chegar lá. Só que o copeiro esqueceu. E ele não deixou de trabalhar, mesmo o copeiro esquecendo dele, não falou para o rei, não falou nada dele. O que aconteceu? Continuou trabalhando. Até que, e eu acredito que tudo que aconteceu na vida de José tinha um propósito, tinha um plano maior de Deus na vida dele. E ele, naquele momento, ele estava preparado. Ele já tinha passado pela escola de aprendizado, assim, as duras penas. Ele foi provado e ele foi aprovado. Ele passou por muitas dores, por humilhação, por sofrimento, e ele decidiu fazer o que ele tinha que fazer. Não olhou para o que ele estava sentindo, ele olhou o que eu tenho que fazer, o que eu vou resolver. E ele foi. Vocês sabem o final dessa história, porque quando é fácil a gente olhar para a vida de José e saber que ele foi o governador, que ele foi o braço direito de Faraó, que ele reinou, que ele tinha poder, quando a gente conhece a história. Mas isso não era palpável, ele não sabia que isso ia acontecer com ele, não tinha ideia. E mesmo não vendo toda aquela circunstância, tudo contrário, ele não desistiu. Ele tomou uma postura de uma pessoa extremamente resiliente. Ele conseguiu passar pela pressão, conseguiu passar pelo sofrimento, ele se envergou, mas ele não quebrou, e ele voltou, e ele se refez, e essa característica de José me encanta, e eu vejo como uma pessoa muito resiliente. E depois ele é honrado, depois ele
ele consegue cumprir o propósito que Deus tinha para a vida dele, que era salvar o seu povo, era trazer o povo ali para o Egito e para viver tudo aquilo, aqueles planos que o Senhor arquitetou para o povo dele. Então eu vejo José e aprendo muito com José. Aprendo a como reagir a determinadas situações, principalmente a pressão, a sofrimento, a luta. Um outro personagem também que eu aprendo muito e que eu sei que ele é muito resiliente foi Paulo. Eu quis trazer um personagem do Velho Testamento e um personagem do Novo. A Bíblia está recheada de personagens que foram muito resilientes. Nós tivemos Josué, nós tivemos Ezequiel, nós tivemos Jeremias, mas eu quero focar num personagem do Velho Testamento e um do Novo. E uma pessoa extremamente resiliente foi Paulo. Paulo, ele supera nessa questão também de resiliência. Lá em Atos 18, 9, diz assim: e disse o Senhor em visão a Paulo, não temas, mas fala e não te cales. Paulo, definitivamente, ele foi chamado para sofrer pelo Evangelho de Cristo. Ele foi chamado para isso. E ele viveu muitas questões, viveu muitos desafios, muitas situações que se eu e você estivéssemos vivendo, talvez a gente não tivesse a força que ele teve. Paulo foi muito dedicado, ele foi perseverante, ele foi um homem de fé, ele não se esmoreceu no momento de tristeza, ele que cunhou o termo da gente ficar contente em todo tempo, ele que falou, eu sei passar pelo frio, eu sei passar pela fome, sei passar pela abundância, sei passar por tudo isso, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo é essa pessoa resiliente. Ele passou sede, frio, fome, nudez. E no final ele diz, ele venceu com o combate, ele acabou a carreira e ele guardou a fé. Então, nosso Deus, ele nos encoraja a permanecermos firmes quando estamos esmorecendo. Eu entendo hoje que situações devem estar acontecendo aí na sua casa. Eu entendo hoje que você pode dizer para mim assim, como é que tem acontecido aí para você? Como é que você está? Porque antes de você estar bem com o outro, você tem que estar bem consigo mesmo. Como é que você está aí? Como é que você tem olhado para você? Como é que você tem olhado para as suas emoções, para os seus sentimentos, para a sua vida devocional, para os seus relacionamentos? Como é que está isso para você? Diz aí para mim, qual é a área que você tem se percebido desequilibrado? Que há um desequilíbrio. Qual que é o que tem te perturbado? Porque nesses dias muitas coisas têm nos perturbado. São más notícias, são perspectivas negativas. O cenário tem uma perspectiva muito negativa. Muitas pessoas colocam, esse isolamento, esse confinamento vai demorar muito mais tempo, e quando voltar, todo mundo vai ser contaminado, porque tem que estar imunizado. Ou seja, a gente tem um cenário aí muito negativo. Se a gente olhar para o cenário, a gente esmorece, a gente fica triste, a gente fica preocupado e a gente fica ansioso. Qual que é o problema que realmente te abate? Qual é a sua crise? E aí a gente pode olhar. E há um autor que diz o seguinte, quando se está lá, e lá onde? No fundo do poço, não sabendo qual é a saída, qual que é a forma que você vai sair de lá? E ele diz, uma boa receita para sair é parar de cavar. Parar de cavar. Se nós estamos passando por um momento ruim, por momentos ruins, sabe que são grandes cavadores? Maus pensamentos. Os maus pensamentos que nos assolam. Quando e isso eu tenho falado e frisado em todo momento que a gente tem conversado, nós temos que cuidar dos nossos pensamentos, nós temos que cuidar das nossas emoções. Os pensamentos nos deixam muito descompensados. Por quê? Tem uma crença aí central dentro da gente, que a gente tem um monte de verdades aqui que a gente construiu. A gente olhou o mundo, interpretou o mundo e foi construindo algumas verdades próprias. Não significa que são as verdades, que as suas crenças são verdadeiras. Muitas vezes as pessoas têm falsas crenças. E a partir dessas crenças, que a gente chama de crença central, fica ali, eu não vou dar conta, eu não sou capaz. O que que vem? Vem os pensamentos para reforçar essa crença que você internalizou, que você construiu como uma verdade para a sua vida. E é por isso que tem pensamentos que a gente chama de pensamentos automáticos que ficam assolando a nossa mente. E é bom a gente se atentar para que pensamentos estão vindo.
Que pensamentos ruins estão vindo nesse momento de crise? É o pensamento que você vai passar por uma crise financeira, que o seu dinheiro não vai ser suficiente para você prover a sua família? Que pensamento que vem aí? Que você não vai dar conta, que você vai ser demitido? Que maus pensamentos, que eles são cavadores de você ir mais profundo do poço. E o que a gente pode aprender? A gente pode aprender a reprogramar a nossa mente. Reprogramar a nossa mente. Isso eu já ensinei para vocês como é que a gente reprograma a nossa mente. A gente tira uma mentira, que são sofismas, tira uma mentira, desconstrói ela de que forma? Colocando no lugar uma verdade, colocando as verdades bíblicas, recitando a palavra, crendo no poder que há na palavra de Deus, e vai recitando a palavra. Reprograme o seu coração. É o momento de reprogramar o seu coração. E o coração diz, tá tudo a ver com as suas emoções, reprogramar suas emoções. Você se percebe ansioso? Você se percebe estressado? Eu hoje me percebi estressada. Me percebi cansada. Me percebi sem paciência. Me percebi assim. Me percebi intolerante. E eu tenho que reprogramar essas minhas emoções. Então, eu já sei qual é o caminho. E já comecei a fazer um caminho. Então, o caminho de reprogramar as minhas emoções. Lembra que eu falei? Nós não vamos ser movidos pelo que a gente sente, mas nós vamos ser movidos pela verdade que há na palavra de Deus. Seguir o que é o sentido para a sua vida, o que você tem de propósito. Recobre sua energia, busque a Deus. Queridos, essa é uma grande oportunidade de nós buscarmos a Deus. E nós, em termos mais... o nosso relacionamento mais profundo em Deus. E aí é nesse momento de reprogramação da sua mente, do seu coração, você tem que fazer e sondar o seu coração. Você tem que ter a coragem de falar, Deus, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau, vê se há algum pensamento ruim, porque muitas vezes nós não nos damos conta desses pensamentos que nos atrapalham, que nos deixam irritados, que nos deixam ansiosos. Então faça essa oração e fale para Deus, Deus, sonda o meu coração. O que é que eu preciso reprogramar? O que dentro de mim está desequilibrado? Nós, seres humanos, nós temos pontos cegos. A gente não consegue ver, a gente consegue ver do outro, o que está acontecendo na vida do outro, que outra pessoa está desequilibrada, mas a gente não consegue ver o que está acontecendo com a gente mesmo. Então, pede para o Senhor te mostrar quais são os seus pontos cegos, o que você precisa reprogramar. Busque a Deus, busque os seus amigos, busque as pessoas que você ama e que amam você, e aprenda a capacidade de adaptar-se. Queridos, uma característica de uma pessoa resiliente é ser flexível. Muitas vezes nós nos colocamos como o detentor da verdade, o que eu acho, a minha perspectiva que é a certa, e é por isso que nos relacionamentos há muito conflito, porque no momento que há uma conversa entre esposa e marido, a perspectiva de cada um é a certa, e aí por isso que há os conflitos. Então a gente tem que entender que a gente precisa se adaptar e ser flexível. Flexível. Você está tendo dificuldade nos seus relacionamentos? É hora de reprogramar. Aprender a ser resiliente. Imagine José, quando ele se viu ali na cadeia, todas as humilhações que ele sofreu. Imagine o que poderia, talvez viesse em mim, um sentimento de muita mágoa, de muita dor em relação aos meus irmãos. Imagino se os meus irmãos fizessem isso comigo. Inicialmente eu ia ter muita mágoa deles, eu confesso aqui para vocês. Eu teria muita mágoa. E sabe o que acontece quando a pessoa que tem mágoa, ela quer se vingar. Ela quer se vingar daquela injustiça que ela sofreu. E muitas vezes essa vingança, ela não é na prática, mas ela acontece dentro do seu coração. Você mata a pessoa dentro de você, com a amargura, com a falta de perdão. Então é momento de você reprogramar esses sentimentos aí que são sentimentos negativos, sentimentos que te afastam das pessoas. E o que eu entendo? Quando você aprende a ser flexível, você pode até sofrer uma ruptura, mas você não vai perder aquilo que você é. E aí entra uma pergunta: quem é você? Quem é você? E aí entra uma questão que é existencial, mas que é preciso a gente estar sempre relembrando quem é que nós somos. Qual é o seu propósito aqui? Para o que você veio para esse mundo? Isso traz muito sentido para as nossas vidas. Porque é interessante a gente saber, muitas vezes, quando a gente sabe para onde a gente quer ir, a gente tem uma direção, aquilo nos move. Então, pode acontecer coronavírus, pandemia, desemprego, falta de dinheiro, conflitos nos relacionamentos, mas eu sei qual é o meu propósito. E o propósito vem
está totalmente relacionado a serviço. Então, quem é você? Para que você foi criado? Então, essa é uma pergunta que, se você não sabe, vai em busca. É importante você se descobrir. É importante você saber qual é o sentido para a sua vida. E aí, quando você se torna essa pessoa flexível, que consegue se adaptar a situações difíceis, você consegue sair de qualquer poço. Você consegue passar por qualquer problema e levantar de qualquer queda. A Bíblia nos aponta isso. Ela diz assim, lá em Filipenses 4, 6 e 7, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Então, em Tiago 1 e 2 também diz, feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que amam. Queridos, eu não sei a luta que você está passando, eu não sei que situação aí interna, porque pode ser que não seja algo externo, que você esteja bem com os seus relacionamentos, que você esteja bem no seu trabalho, mas que você não esteja bem com você mesma, com algumas crises em relação a você mesma. E é hora de parar, é a hora de olhar para isso. Não adianta colocar para debaixo do tapete, depois resolve. Depois da pandemia eu vejo. Não, é hora de parar. É hora de parar. Porque que eu entendo? A luta não é para fazer a gente parar, não. É para fazer a gente crescer, para a gente amadurecer. E eu tenho entendido que o Senhor quer a igreja dele mais madura. Chega de meninice, chega de infantilidade. Nós precisamos crescer, alçar voos maiores, porque ele tem muitos planos e propósitos para realizar conosco. Então a gente tem que se juntar a ele e falar, Deus, eu estou aqui, me fala aí, eu quero descobrir o que é para eu fazer, o que o Senhor sonha para mim. E aí, queridos, novamente, você sonhar. José foi um sonhador. E pode ser que naqueles momentos mais difíceis lá, ele deve ter falado, esse sonho não era um sonho, era um pesadelo, nada disso eu vou viver. E Deus foi fiel, ele foi fiel a Deus, ele permaneceu e o sonho dele se cumpriu. O sonho dele se cumpriu. Você tem a oportunidade de sonhar. Muitas pessoas têm entregue isso e falar, não tem mais motivo para sonhar. Então, se você não tem mais sonho, não tem mais por que estar aqui. É importante você fazer projetos, sonhar o que eu vou fazer, o que eu posso crescer a partir desse problema que eu estou vivendo. Sonhe. Escreva projetos, o que eu quero fazer daqui para frente. Eu quero estudar, eu quero me profissionalizar. E isso vai te mobilizar. E isso vai fazer você crescer. E entender que Deus nos ensina por meio da provação. E na provação a gente pode escolher desistir, recuar e ser reprovado. Ou seguir um novo caminho. De você persistir, não desistir, manter-se firme e ser aprovado pelo Senhor. Deus quer nos aprovar. Eu não entendo essa aprovação, essa pandemia seja uma coincidência. Não sei o que pode ser, mas o que eu creio é que, como José falou ali em Gênesis, no final de Gênesis, o Senhor transformou o meu mal em bem. O que a gente precisa se apegar, que toda a situação, mesmo pareça caótica, mesmo pareça que está tudo dando errado, Deus vai transformar esse mal em bem. Amém? Deus vai transformar. E é isso. E eu quero hoje incentivar você a ser uma pessoa mais resiliente, a ser uma pessoa que consegue se adaptar em situações de sofrimento, em situações de luta, em situações que não são favoráveis, em situações de tempestade, em situação quando você perde o controle. Te incentivar a se adaptar, a buscar em Deus essa força, porque essa força não está em nós. Que na palavra de Deus diz que é Ele quem exerce em nós, tanto querer quanto realizar. Então, é Ele que nos potencializa, é Ele que nos dá essa arma de nós podermos ser fortes, perseverantes. Então, na verdade, fazer como Abraão fez. Hoje eu estava lendo a história de Abraão novamente e eu vi que deve ter sido muito difícil entregar o seu filho.
Mas Abraão entendeu, porque ele passou por alguns momentos em que ele desobedeceu a Deus. Naquele episódio que ele estava lá com a Sara, e Sara era muito bonita, e ele falou que era irmã dele, então teve um problema, e ele desobedeceu a Deus. Ele não confiou que Deus estaria cuidando dele e de Sara. Em outro momento também, ele desobedeceu porque ele achou que estava demorando demais e ele teria um filho, e Deus tinha falado que era com Sara, e ele foi e procurou a serva, Agar. Então ele desobedeceu de novo. E é a terceira vez que Deus fala para ele e ele não quis desobedecer. E ele, primeira coisa que ele fez, ele matou Isaac primeiro no seu coração. E ele falou: Deus, eu entrego. Imagine o que Abraão fez, o que Abraão sentiu naquele momento em que ele tinha que sacrificar o próprio filho. Eu entendo que nós temos alguns Isaques que a gente precisa sacrificar. Nós temos algumas coisas que, como o pastor Joaquim falou na live passada, alguns ídolos que a gente precisa tirar do lugar e colocar Deus, se entregar, fazer uma entrega total, falar: Deus, eu estou completamente perdida. Eu não sei o que vai ser da minha vida daqui para frente, mas queridos, eu quero te motivar a acreditar, a ter fé e ter esperança de que o seu futuro é de paz, que Deus está cuidando de você, que Deus não se esqueceu. Deus está olhando para a sua dor, porque você está sentindo, para a sua tristeza, para o seu coração que está angustiado. Ele está olhando para você. Ele está olhando e dizendo: eu estou contigo. Eu vou transformar esse mal em bem. E é isso que precisamos nos apegar. E, queridos, e com isso eu quero te incentivar e motivar para que você aprenda a ser resiliente. Que você possa aprender com José, aprender com Paulo, aprender com Jesus. Jesus, ele podia ter desistido ali, ele falou: Senhor, naquele momento da crucificação, Deus, passa de mim esse cálice, mas eu quero cumprir a tua vontade. Ele poderia. Mas o que ele fez? Ele persistiu ali no sofrimento e na dor, porque ele sabia qual era o propósito. Ele tinha um propósito maior, ele queria salvar a humanidade. Então, queridos, eu te motivo mesmo e te convido a sermos resilientes. É uma característica que é muito bacana que a gente pode desenvolver. É possível desenvolver a resiliência, ok? Que Deus te abençoe e te ajude cada vez mais a ser flexível, a ser tolerante, a ser resiliente e adaptar a situações difíceis. Amém? Vou voltar aqui os comentários. Queridos, vamos lá. Vamos, para a gente finalizar essa live, nós vamos orar e pedir para que o Senhor, se você se perceber uma pessoa que tem dificuldade de enfrentar uma situação difícil, que a primeira coisa que você pensa é desistir, que você peça a Deus para Ele mudar esse sentimento dentro de você, para Ele gerar essa perseverança, para Ele te mostrar por que você está vivendo isso, para você ter um crescimento em todas as áreas da sua vida. Peça a Ele. Ele pode fazer, Ele é o único que pode fazer. Mas a partir do momento que você decide, lembre o que você precisa entregar, o que você precisa reconhecer, o que você precisa reconectar, o que você precisa reprogramar. Então, tem a sua parte. Se você é responsável pela sua parte, Deus vai fazer tudo que você não pode fazer. Eu gosto da frase: Deus não faz nada que eu preciso fazer, que eu posso fazer, mas faz tudo que eu não posso. Entende? Ele não vai fazer o que está ao meu alcance e seu alcance. O que for nossa responsabilidade, nós temos que fazer. Agora, o que não for, o que não depender de nós, o que tiver maior do que a gente possa, maior que as nossas forças, Ele faz. Então, é isso que nós precisamos nos apegar. Fazer o que eu preciso fazer. O que cabe a mim fazer, que é pedir para Ele sondar o meu coração, ver o que eu posso reprogramar dos meus pensamentos, buscar a Deus todos os dias e incessantemente pedir: Deus, eu quero ter um relacionamento mais íntimo contigo, eu quero mudar na relação com meu esposo, com meus filhos, com a minha mãe, com os meus funcionários, eu quero ter uma nova postura, eu quero ser mais tolerante, flexível. Aí sim, você entendendo quais são as suas fragilidades, reconhecendo, Deus vai lá, pega na sua mão e fala: eu sei, conheço o seu caráter, conheço suas fragilidades e estou contigo. Vamos junto. Ok? Então vamos pedir a Deus. Eu quero finalizar essa live orando
orando por vocês, orando por cada um de nós, para que o Senhor possa nos fazer pessoas mais resilientes. Nós temos vivido momentos de crentes muito imaturos, muito infantis, que querem um evangelho triunfalista, que querem só as bênçãos de Deus, que querem, são cheios de mimimi. Chega, nós precisamos crescer, nós precisamos amadurecer, nós precisamos ser resilientes, e é isso que Deus espera de nós. Amém? Vamos orar. Pai querido, eu te agradeço, Senhor, por este tempo. Obrigada, Senhor, porque o Senhor falou aos nossos corações. Deus, nós dependemos de Ti. Nós precisamos de Ti. Nós queremos, Senhor, ser pessoas mais resilientes, pessoas mais flexíveis, Senhor. Pessoas que conseguem se adaptar, Senhor, a situações difíceis, a lutas, a sofrimentos, a provações, meu Pai. Ó Deus, nós sabemos, Senhor, o Senhor já tinha nos avisado, que neste mundo nós passaríamos por aflições, que nós passaríamos por dores, nós passaríamos por sofrimento, mas o Senhor nos garantiu, Senhor, que nós iríamos, Senhor, perseverar, porque o Senhor conseguiu. Que o Senhor conseguiu, o Senhor é o nosso maior exemplo. Nós queremos aprender contigo, Senhor. Nós queremos aprender, Senhor, a depender do Senhor em todo tempo. Nós queremos entregar, Senhor, coisas que realmente nós temos colocado no lugar do Senhor. Nós queremos colocar o Senhor como prioridade das nossas vidas. Nós queremos aprender todos os dias, Senhor, e nós queremos amadurecer. Nós queremos ser uma igreja madura, uma igreja que persevera, uma igreja que forte, uma igreja que expande, que leva o seu evangelho para todo canto do mundo. Nós queremos, Senhor, ser pessoas corajosas, meu Pai. Nós queremos ser essas pessoas, Deus, que o Senhor pode contar. Ó Deus, mas nós precisamos de Ti. Não é pela nossa força, Senhor. É o Senhor que age em nós. E nós dependemos e entregamos tudo, Senhor. E nós te pedimos que o Senhor nos fortaleça. Que o Senhor nos ajude a cada dia. E que possamos, Senhor, todos os dias decidir, escolher te servir, escolher te buscar, escolher, Senhor. Porque nós somos seres que podemos escolher. E nós queremos todos os dias escolher te servir. Escolher viver a identidade que o Senhor formou em nós. Nós queremos viver como filhos amados teus, meu Pai. Vivendo e cumprindo todos os sonhos e propósitos que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, bom estar com vocês. E na quinta-feira teremos mais uma live. Vamos estar juntos também. Convide outras pessoas para estar também ouvindo essa live. Ela vai também ficar gravada no YouTube. Depois compartilha para as pessoas que estão vivendo algum problema ou estão cansadas, angustiadas, para que seja um novo ânimo, que a pessoa possa também se fortalecer em Cristo. Amém? Que Deus os abençoe. Fiquem com Deus. Um beijo.